Para começar a harmonia de hoje, vamos falar de cineconcerto. Você pode achar diferente, mas uma orquestra tocar música ao vivo durante um filme foi uma coisa muito comum no passado. É que como o cinema era mudo, sem fala dos personagens, uma música sempre era tocada durante a exibição para dar uma emoção e um colorido a mais à história. E nessa semana, a Orquestra SESI Minas resolveu reeditar esse costume. O filme escolhido foi O Marinheiro de Encomenda, de Buster Keaton. E a trilha, é bom lembrar, foi composta por Fred Natalino e especialmente para essa apresentação. No momento em que não havia sincronização de som e imagem, o cinema mudo teve uma importância muito grande. Inclusive, quando apareceu a possibilidade de som, muitos atores que tinham voz feia perderam seus postos, porque eles só mexiam com a boca, não se ouvia o som deles, né? E muita gente perdeu. Aquele filme Singing in the Rain, Cantando na Chuva, ele retrata bem esse momento, né? Então, como que era feito? O filme ia, mas não ia os instrumentistas, os músicos. Então ele era tocado com uma música em Nova York, com outra em Chicago, com outra em Los Angeles. Evidentemente que quando teve um gênio feito Chaplin, que escreveu a música, ele próprio fez a música, ele exigia que fosse feita aquela música. Evidentemente que nos Estados Unidos ele conseguiu, em alguns postos da Europa, ele conseguiu esse efeito. Aqui no Brasil, por exemplo, fazia-se com um piano tocando. Eram raros os cinemas que tinham dinheiro para colocar uma orquestra, ainda que pequena, no fosso, embora vários cinemas, inclusive o Glória aqui em Belo Horizonte, que era na Rua da Bahia, tinha um fosso para a orquestra, um pequeno espaço para a orquestra, que se tocava durante as execuções. As trilhas eram compostas muitas vezes para piano. É o caso desse Steamboat Junior que a gente vai fazer hoje, Marinheiro de Encomenda, a trilha é para piano. Ela foi concebida, aliás, muito melhor do que a original, pelo Fred Natalino. O convite para a realização dessa trilha sonora foi para fazer uma seleção de peças, de obras para serem tocadas junto com o filme Marinheiro de Encomenda, como foi feito no ano anterior, né, que foi O Garoto, do Charlie Chaplin, que foi feito assim, muito bem pelo maestro Felipe. E o mesmo convite foi feito para mim esse ano, e eu achei que poderia ser uma ocasião, uma oportunidade interessante para a gente compor uma trilha sonora nova, né, inédita para o filme, porque de uma certa forma poderia ser, assim, claro que é muito trabalhoso a gente compor uma música 100% inédita, mas por outro lado tem a facilidade da gente poder adaptar da maneira que a gente quiser, né? Porque se a gente pegar uma música, a música já está toda pronta, a gente tem que simplesmente ter o desafio de encaixar ela com as cenas, e as cenas têm
muitas nuances e mudanças de climas e coisa e tal. E quando a gente faz a nossa própria música, embora seja muito trabalhoso, mas a gente tem essa facilidade, né, de conseguir adaptar da maneira com que foi solicitado, com que o filme exige da gente. O filme ele tem 4 personagens principais, que é o William Canfield, que é um dono de um barco a vapor, só que ele é ameaçado pelo um dono de um outro barco ainda mais rico, que é o King, JJ King. Então, e os dois são rivais. Então, o que acontece? Poucos dias depois chega o filho do Canfield na cidade, que é o Buster Keaton, o personagem do Buster Keaton, que é o trapalhão e coisa e tal, que ele se apaixona pela filha do rival do pai dele. E isso gera uma série de situações de conflito ao longo do filme, muito interessantes, que a música acaba acompanhando. Então, por exemplo, assim, a gente tem muitas vezes uma situação feliz, de um personagem que está numa situação mais confortável, mais feliz, então o tema do personagem toca, e depois, quando o mesmo personagem está numa situação de conflito ou de perigo e coisa assim, o tema já está um pouco mais distorcido, em tom menor, ou enfim, já num contexto um pouco diferente, de acordo com a cena, né, adaptado para a cena. E muitas vezes eu uso também temas sobrepostos, né, quando tem 2 personagens em cena, a gente usa os temas dos 2 personagens ao mesmo tempo, né, como se fossem 2 vozes dialogando. Isso que é interessante, se fazer música para um filme mudo, porque como não tem diálogo, acaba que a música acaba sendo o diálogo do filme, né? Não tem vozes dos personagens, embora tenha os letreiros, né, que dão mais referências, mas a música acaba sendo a voz dos personagens. Então, eu penso que quando tem um personagem em cena e tem o tema dele tocando, é como se fosse o personagem falando, né, alguma coisa. Na prática, os programas de editoração de partitura, como o que eu uso, por exemplo, eles já têm o recurso de você sincronizar o vídeo ao vivo. Então, conforme você vai escrevendo as notas da partitura, o vídeo vai acompanhando também. Então, a gente vai compondo a música, vai escrevendo, logo em seguida, quando tem uma cena que já muda um pouco o clima, você já sabe mais ou menos quanto tempo você tem, quantos compassos, né, a duração mais ou menos do período que a gente tem, né, de determinada ação. Então a gente compõe a música até determinado período, vai fazendo certas marcas e depois muda a cena, você já vai mudando a música também, tudo sincronizado. Tem essa facilidade, né, da gente não precisar fazer tudo manualmente, né, o programa já sincroniza para a gente. E a gente vai colocando certas marcas na partitura para o maestro se orientar para a hora da performance, né? A gente coloca no programa para tocar, está tudo sincronizado, bonitinho, certinho. Mas chega na hora da execução, o maestro tem que se orientar, saber o que está acontecendo na cena e o que está acontecendo na música, né? Então eu coloco, por exemplo, assim, o barbeiro arranca o fio do bigode do personagem. Então tem um plim, ao mesmo tempo que tem esse mesmo efeito na música, né? Então o maestro tem que saber que essa é a hora para ficar atento e dar a deixa necessária, né? O maior desafio é você sincronizar a imagem com os efeitos sonoros que o filme pede. Então, eu via um pedaço da entrevista do Fred Natalino, ele falou, no momento que puxa o bigode, eu tenho que entrar junto com ele. Sabe? Então, eu tive que ver essa cena 1000 vezes para estudar o gesto do cara, para ver se eu acerto. Sabe? Um soco que o cara dá no outro, eu tenho que entrar, no momento que cai uma caixa de ferramenta, eu tenho que entrar naquele momento certo, sabe? E às vezes, pelo fato a gente não conseguir tocar a mesma música 2 vezes, uma sai um pouco mais rápida, a outra sai um pouco mais lenta, o andamento vai mais depressa, o outro vai mais devagar. Então, o que acontece? Eu chego naquela cena
Às vezes a música está chegando naquela cena, eu estou vendo que ali eu vou ter que sincronizar, então eu vou ter que diminuir, eu vou ter que desacelerar a música para poder esperar a cena. Ou às vezes o contrário, eu vou ter que correr para alcançar a cena. Então esse é um desafio que está realmente me tirando os poucos cabelos que me restam. A música tem um poder muito grande de poder ressignificar a cena, porque você tem climas muito variados, né? E a música ela tem que acompanhar esses climas, mas às vezes, num momento assim muito particular, por exemplo, de ironia, né? Às vezes a música está acontecendo uma coisa na cena, mas a música está fazendo uma coisa na entrelinha, assim. Então a música pode fazer uma brincadeirinha assim, para poder dar um efeito diferente de ressignificação. Isso acontece várias vezes ao longo do filme, né? Mas de uma certa forma a gente tenta sempre acompanhar mais ou menos o que está acontecendo. Se é uma cena mais romântica, a música tem um clima um pouco mais romântico. Se for uma cena mais agitada, a música também acompanha dessa maneira. É mais ou menos assim.